Graça e paz da parte do Senhor para todos, amém? Amém. Jesus está aqui nesse lugar. Boa noite, meus irmãos aí da internet. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome dele, né? E vocês que estão nos assistindo aí pela internet, crie uma expectativa também no seu coração, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Eu estava até conversando no carro ainda agora, quando foi fora com o Roberto, e falávamos que a igreja somos nós, né? E se um dia, não sei daqui para frente o que pode acontecer, né? Mas se as portas dos templos se fecharem, a igreja nunca vai deixar de existir, porque a igreja é um organismo vivo, né? A igreja é onde? Jesus fala, onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Então hoje a igreja está aqui na minha casa, mas a igreja poderia estar ali nas pedras, né? A igreja poderia estar em cima da passarela, a igreja poderia estar na casa de alguém. Por quê? Porque a igreja são as pernas do Senhor Jesus aqui nessa terra. O Senhor se move através da sua igreja, não através da igreja universal, não através da igreja batista, da igreja mundial, da igreja Assembleia de Deus, mas da igreja do Senhor Jesus, que são o quê? Pessoas. Aleluia. Que são novas criaturas. Quem são as novas criaturas? Aleluia. Aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Amém? E nessa noite, eu quero, junto com a igreja do Senhor aqui, ler um versículo. E esse versículo se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 3. Segunda Coríntios, no capítulo 3, né, temos aqui o Flávio com a gente, o Roberto, irmãos queridos em Cristo Jesus. Mandar um beijo no coração da Dona Tânia, da Raíssa, né, da Roberta, do Emerson, essa família maravilhosa. Mandar um beijo no coração de todos da comunidade Odres Novos, né, o Saulo, o pai da Yane, o meu grande amigo, o doutor Isaac Newton, né, Paulo Vitor, Júlio, David, Manuel, a Ana Paula que não está aqui, o Gabriel, a Fafá, Rogério, o evangelista Rogério, todos que estão envolvidos nessa obra, minha irmã Marilene, minha irmã Marilza, a Catinho, o Sergião, a todos. Se eu não falei seu nome, você me perdoe, mas você está aqui no meu coração também. O Alan, a Bia está ali como câmera guia, o Alan, Elane, Henrique, meu amigo doutor Pepeto. Amém? Então, 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, está escrito assim: pois o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir também a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Amém? Amém. Até aqui. Então o apóstolo Paulo ele fala assim, em primeiro lugar, que o Senhor é Espírito. Amém? E aonde o Espírito de Deus está, aonde o Espírito de Deus se localiza, e ele se localiza aqui agora, amém? Amém. Aí ali existe liberdade. Aqui nós vamos cantar louvores. E o que são os louvores? Os louvores são, o louvor é a palavra de Deus cantada. É a palavra de Deus através de música, os salmos. O que são os salmos? Os salmos são canções, né? Canções de Davi, de alguns outros salmistas. Nós lemos os salmos aqui e muitas vezes não fazemos ideia que aqueles salmos eram canções, né? Eram canções da palavra de Deus cantada. E nós vamos expressar a palavra de Deus através da música. E o Espírito do Senhor vai se mover aqui no nosso meio. Amém? Então comece a criar uma expectativa no seu coração de algo que Deus tem para fazer na sua vida, na nossa vida nessa noite. No versículo 18 está escrito assim: portanto
dos quais o véu foi removido. Para quem não tem Jesus Cristo, ainda existe o véu, né? Na antiga aliança existia o véu, e ninguém poderia atravessar o véu e entrar no Santo dos Santos. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo falou assim na cruz do Calvário, está consumado, a Bíblia diz que o véu do Santo dos Santos foi rasgado de cima para baixo. E hoje nós temos o livre acesso a entrar na presença do Senhor, eu e você. E aí Paulo fala assim, nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver, não somente ver a glória de Deus, mas através de nós, refletir a glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós temos acesso à glória do Senhor, nós vemos a glória do Senhor passa para nós, para cada um de nós aqui, e nós também passamos a refletir a glória do Senhor. Amém? Amém. E diz assim, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente. O que é gradativamente? Aos poucos nós estamos sendo transformados, amém? A sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Então o Senhor ele começa a te transformar gradativamente, aos poucos, dia após dia, conforme você medita, conforme você lê a palavra de Deus, conforme você aplica a palavra de Deus na sua vida, você começa a se tornar parecido com Jesus Cristo. A cada dia você está mais parecido com Jesus Cristo, gradativamente, de glória em glória, hora após hora, dia após dia, e vai chegar um momento que os anjos no céu não vão conseguir distinguir quem é Jesus e quem somos nós. Glória a Amém? Deus, Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia, Deus. Adore a Ele. Adore a Ele. Jesus está nesse lugar. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia. Te bendizemos, ó Jesus. Te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor. O motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui nessa noite é a sua presença. É para te adorar, é para te bendizer, é para te glorificar, Deus, é para te exaltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore a Ele. Crie um ambiente de adoração nesse lugar. Te adoramos, te adoramos. Senhor, temos muita sede de ti. Temos muita fome satisfaz
Glória a Deus. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia. Nada se compara a Ti. Nada se compara a Sua presença. Te adoramos, Tua presença. Não há nada igual que possa se comparar. Oh! Tu és esperança, Senhor. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus, Senhor Jesus. Eu provei e vi, Meu Pai. esse amor liberta o meu ser, e a vergonha desfaz.
bem-vindo. Oh, te adoramos, te bendizemos. Meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Dê um lindo aplauso a Ele, que é digno de glória, de louvor. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Oh, Pai querido, começa a inundar essa casa, Jesus. Inundar a nossa vida, inundar aquele que estão nos ouvindo. Aquele que nesse momento, Pai, está parando tudo que está fazendo para parar, para te adorar. Visita a casa dessa pessoa. Pai, visita aquele que está aflito. Porque tem muitas pessoas, existem muitas pessoas que conforme os dias vão se passando, as coisas começam a piorar. E esse é o momento que o Senhor nos chama, Pai, para viver pela fé. E viver pela fé é viver por aquilo que nós não vemos, mas é viver por aquilo que nós acreditamos. Pai, Pai querido, viver pela fé é difícil, desde o momento, Pai, que nós não renovamos a nossa mente. Mas a partir do momento que nós renovamos a nossa mente através da Tua Palavra, e a Tua Palavra começa a nos mostrar a saída, a Sua Palavra começa a nos mostrar soluções, Pai amado, para cada crise que possamos atravessar, o Senhor tem uma porta de escape. O Senhor tem um livramento, Pai, para o Seu povo. Tua Palavra diz que debaixo das Suas asas nós estamos seguros, debaixo das Suas asas nós estamos guardados, Pai, e nós cremos na Tua Palavra. Pai, Tua Palavra diz, lá em Romanos 4,17, o Deus que chama a existência as coisas que não são, como se elas já fossem. É esse Deus que nós servimos, Pai. Andar, pega uma aguinha para mim, filho. Em nome de Jesus. Glória, meu Pai. Glória Pai, o Senhor chama a existência aquilo que não tem. O Senhor chama a existência aquilo que esse irmão que está nos ouvindo não tem. E o que é o milagre? O milagre é aquilo que eu não consigo explicar. É algo que chega até mim de uma maneira sobrenatural. Então traga a existência de uma maneira sobrenatural para aquele que nesse momento clama por socorro, por aquele que clama por ajuda, Pai amado, por aquele que não tem mais o que comer, Pai. Entra com providência na vida daquele Pai amado que está enfermo, Deus. Aquele que está desesperado porque foi, Pai amado, infectado. Mas o sangue do Cordeiro que corre nas nossas veias purifica-nos, Senhor, de todas as doenças. João 10 diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Pai, eu profetizo vida e abundância sobre a vida desse irmão, dessa irmã, Pai amado, que possa estar enfermo, seja qual for a enfermidade, independente de ser Covid, dengue, HN1, HN2, Senhor amado, hepatite, leucemia, câncer, HIV, seja qual for, Pai querido, nós determinamos a cura, nós concordamos com a cura, Pai amado, e Tua Palavra diz, o que Deus ligar na terra é ligado também pelo Senhor nos céus, nós ligamos cura nesse lugar. Pai amado, tira essa pessoa dessa crise de depressão, tira essa pessoa dessa crise de ansiedade, Pai. Em o nome de Jesus, Pai amado, esse casal que está aí sentado nos ouvindo e, Pai amado, que tem brigado constantemente porque não aguentam mais ficar em casa juntos, Pai, restaura esse casamento, esse espírito de destruição seja removido dessa família e eles voltem a se entender e sejam felizes em nome de Jesus, Pai. Seja qual for a situação que possamos estar atravessando, que esse irmão do outro lado da tela possa estar atravessando, visita com milagre, Deus. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Deus. Oh, nessa noite, Deus. Te bendizemos. Glória a Deus. Aleluia.
posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer, posso crer. Eu posso ver o céu aberto sobre a sua vida, aleluia, e tudo aquilo que estava retido, sendo liberado, sendo solto, sendo liberado sobre mim. Declara, hoje o meu milagre vai chegar. Não vou duvidar, isso que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário. Está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Isso que foi pago ali me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Isso que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Amém. Glória a Deus. Aplauda a sua vitória em nome de Jesus. Eu tenho o costume de falar que nós não lutamos para termos a vitória. Nós lutamos para manter a vitória que Cristo já conquistou para a gente. Glória a Deus. Hoje a intenção do diabo não é que lutar com você para que você tenha vitória ou ele tenha vitória contra você. A intenção do diabo é roubar aquilo que Deus já fez por você. Então nessa noite não negocie com ele, não entregue as pontas. Muitas vezes você trabalhava com o inimigo, você trabalhava com o adversário e você se converteu. E nesse momento de dificuldade que nós atravessamos, o inimigo ele fica negociando com a gente. E você está começando a caminhar aí na presença do Senhor
e o inimigo fica falando com você, vai lá, bota lá um charuto para mim na esquina, na encruzilhada. Vai lá, se você botar uma cachaça para mim, eu abro as portas para você. Mas se mantenha firme naquilo que a palavra de Deus te ensina, né? Se mantenha firme na fé. A Bíblia fala assim que o justo vive pela fé. Lá em Abacuque, no capítulo 2, eu sempre cito assim, capítulo e versículo, porque eu acho muito tremendo que Deus fala com Abacuque assim, com o profeta Abacuque. Escreve a visão que eu estou te dando, Abacuque, mas escreve sobre tábuas, bem grande, para que possa ler até aquele que correndo passa. No dia de hoje Deus falaria assim para Abacuque, escreve o que eu estou te falando no outdoor. Mas escreve com letras bem grandes, que até aquele que passa correndo vai olhar e vai ver o que está escrito, o que eu estou falando para você. E o Senhor fala com Abacuque, escreve o que eu estou te falando sobre tábuas, para que possa ler até aquele que correndo passa. Porque a visão que eu estou te dando está para cumprir-se em um tempo determinado. E não falhará. Aí fala para Abacuque no versículo 3. Se tardar, espera, porque certamente virá e não falhará. Aí no versículo 4, na segunda parte, está escrito assim, mas o meu justo viverá pela fé. Amém? Então o que Deus fala com Abacuque? Abacuque, aquilo que eu determinei é o que vai acontecer na sua vida. E aquilo que eu determinei vai acontecer na sua vida já tem um tempo determinado para chegar. Né? É como aquela passagem, fazendo um paralelo, quando Jesus chama os seus discípulos para atravessarem para outra margem do rio. Eles conseguiram chegar na outra margem do rio de uma maneira tranquila? Não. Por quê? Porque se levantou uma tempestade. E eu já até falei sobre isso, né? Que aquela tempestade não era algo natural. Porque nós vemos que os discípulos ficaram desesperados. E eram homens que tinham nascido ali naquelas regiões. Eram homens que conheciam aquele mar. Mas eles ficaram desesperados, porque uma tempestade igual aquela, eles nunca tinham visto. De repente nós estamos atravessando esse momento, e você nunca passou por nada igual na sua vida. Você está acostumado a ter o do bom e do melhor, sempre trabalhou nas melhores empresas, né? Sempre teve uma remuneração abençoada, mas de repente foi pego de surpresa por toda essa crise. É por quê? Porque Jesus Cristo te chamou para atravessar para outra margem. Mas se Jesus Cristo nos chamou para atravessar para outra margem, nós vamos chegar na outra margem, amém? Independente da tempestade que se levantar no meio do caminho, nós vamos chegar na outra margem. E a Bíblia diz que as águas entravam pelo barco, e o barco estava a ponto de ir a pique, e Jesus dormia na polpa do barco. Jesus estava no barco com eles, amém? Eu quero falar uma coisa para você, eu quero falar uma coisa para a gente aqui. Jesus está no barco com a gente. E se Jesus está no barco com a gente, o nosso barco não vai afundar. Amém? Por mais que jogue para um lado e para o outro, Flávio. Né? Por mais que as águas comecem a inundar o barco, Jesus está no barco com a gente. E os discípulos acordaram Jesus e falaram para Jesus, olha só, o barco está a ponto de afundar e o Senhor está dormindo. E a Bíblia diz que Jesus ficou bravo com eles. Porque a coisa mais difícil era Jesus dormir. Jesus quase não dormia. Jesus era um homem que ele, poxa, acho que ele dormia 1 hora da manhã, 2, 3 horas, estava acordado já para sair. Né? Jesus acordou bravo da vida e falou, vocês, por que vocês não fizeram, não repreenderam aí o vento? E ele repreendeu o vento. E o vento cessou e eles ficaram maravilhados. Por que o vento cessou? Porque aquela tempestade ali era algo espiritual. Amém? Porque assim quando eles chegaram na outra margem do rio, eles desceram na outra margem, veio um endemoniado que morava no cemitério, no meio dos sepulcros. Né? E veio falar com Jesus, e Jesus repreendeu aqueles demônios, era uma legião de demônios, era um espírito de morte. E eu creio que foi aqueles demônios que impeliram aquela tempestade contra aquele barco para que Jesus não chegasse ali, para que aquele homem não fosse liberto. E mesma coisa Deus falou com Abacuque, olha só, o que eu falei, a visão que eu te dei, aquilo que Deus falou vai fazer na sua vida, Flávio, ele vai fazer. Glória a Deus, né? Sobre a vida do Roberto, sobre a vida da pastora Michele, do Daniel, da Bia, do Caio, na minha vida, ele vai fazer, independente de coronavírus, sem coronavírus, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel,
e há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu quero deixar essa palavra para você. Você que está atravessando esse momento difícil. Você que a tempestade parece que vai afundar o seu barco não vai afundar, porque Jesus está contigo aí nesse barco, amém? E em nome de Jesus, o que Jesus fez? Ele repreendeu a força da tempestade. E você tem que repreender esse mal que quer inundar, fazer você ir a pique, quer fazer você afundar. Você não vai naufragar na fé, porque Deus não te chamou para naufragar na fé. Glória a Deus. Deus te chamou como mais do que vencedor. Né? Paulo fala lá em Romanos 8. Nós parecemos que somos ovelhas que vão para o matadouro. Parece como a ovelha quando vai para o matadouro, ela vai muda. Ela sabe que vai morrer. Mas Paulo fala assim, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né? Oração coordenada adversativa, se não me engano. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Mas, nós, em todas as situações, nós somos mais do que vencedores. Você é vencedor. Sua história não chegou no final. Amém? Nós só partimos do ponto de início, estamos na metade do caminho e nós vamos chegar onde Cristo determinou para mim e para você. Amém? Amém. Graças a Deus. Bia, dá um palmada aí. Vamos lá. Foi? Amém, gente. Então nós terminamos esse período de louvor, né? Presença maravilhosa do Senhor no nosso meio. E eu quero compartilhar com os irmãos, né, algo que, no momento que nós estávamos louvando aqui, no momento que eu estava falando sobre, né, essa passagem da tempestade de Abacuque, da tempestade que os discípulos atravessaram ali no mar de Genezaré, né? Deus falou algo no coração do Flávio, e o Flávio compartilhou aqui com a gente. E eu quero dividir daquilo que Deus trouxe para a gente aqui com você que está aí do outro lado, porque essa mensagem não só vai ser escutada agora, ouvida agora, mas vai ficar na internet. E muitas e muitas pessoas vão ouvir. Do correr do dia, dos meses, dos anos, pessoas vão ouvir. E eu quero compartilhar disso, dessa revelação que o Flávio, né, que o irmão Flávio teve. E ele trouxe através do livro de Apocalipse, no capítulo 1, né, o prólogo, que fala assim, João escreve em Apocalipse: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Preste atenção nisso. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Então Deus deixou registrado. Olha só como o Apocalipse é profundo, né? O Apocalipse é o final, é o cumprimento, né? E ele fala assim que Deus deixou registrado tudo isso que está escrito no livro de Apocalipse, né? Para os seus servos. Fatos que ainda ocorrerão para quando acontecer, aqueles que não acreditam, aqueles que foram desacreditados por algum motivo, Flávio, voltem a acreditar. E no versículo 2 fala assim: ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Né? A Bíblia aí fala que João ele relatou fielmente, exatamente as revelações que ele teve, foi o que ele escreveu. E este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aí ele fala assim: bem-aventurado, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Olha só no versículo 3. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. O que é profecia? Profecia é aquele que anuncia a mensagem de Deus. Amém? Feliz é aquele que lê a palavra, né, de Deus, que escuta as palavras de Deus. Felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e não só ouvem, mas obedecem. Amém?
Amém. Ouvir e obedecer ao que ela diz. Por que é importante nós ouvirmos e obedecer? Porque o tempo está próximo. O tempo está chegando. E em cima dessa palavra, o Senhor revelou algo ao Flávio, e que o Flávio compartilhou com a gente. Que está todo mundo com a mente focada no coronavírus. E as pessoas não estão só doentes do vírus, do coronavírus, mas estão com suas mentes também infectadas. Aquelas que não estão doentes, que foram infectadas pelo vírus, estão com suas mentes infectadas. Mas Deus trouxe uma revelação através da vida do irmão, que vai acontecer uma coisa tão grande na Terra que as pessoas vão esquecer o coronavírus. Que está para acontecer uma coisa tão grande sobre a Terra, escuta. O mundo vai esquecer. Nem a Terra vai esquecer. Lá no livro do Apocalipse, mais na frente, no capítulo 2, no capítulo 3, está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o que Deus falou aqui no meio com a gente é que tem algo para acontecer na Terra de tão importante que as pessoas vão esquecer. Esquecer a peste. Vão esquecer a peste. Todo esse noticiário, né, que gira em torno do coronavírus vão ser esquecidos. Escreve o dia e a hora que você está ouvindo isso. Tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor também nessa noite. Lá em 2 Reis, Segunda Reis, capítulo 6. A versão que eu estou lendo é a NVT, Nova Versão Transformadora. Versículo 8. 8. Vou tentar ser rápido, agora passa rápido pra caramba. A gente começa a pregar a palavra de Deus, parece que o cronômetro espiritual liga. Diz assim: quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava os seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. Versículo 9. De imediato o homem de Deus advertiu ao rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei assírio reuniu os seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Versículo 12. Ó meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz nos seus aposentos. E o rei ordenou: vão, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército, com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos? Exclamou o servo. Versículo 16. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor,
abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalo e carruagem de fogo. Amém? Até aqui. Vamos orar para que o Senhor traga a revelação daquilo que Ele quer ministrar em nossos corações essa noite. Amém? Pai, nós te damos graças. Queremos nos esvaziar de nós mesmos. Tua palavra diz que não se põe vinho novo em odre velho. Porque se o vinho novo for lançado em um odre velho, a fermentação do vinho novo fará com que o odre, sendo velho, se rompa. E Jesus fala, vinho novo tem que ser colocado em odres novos. E nós somos os odres novos, que vamos receber o vinho novo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abra a nossa mente, abra o nosso coração, em o nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Repreenda já Satanás com toda a atuação maligna para trazer distração nesse momento no qual sua palavra vai ser ministrada. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco. É o que te pedimos agradecidos. Amém. Amém? Então o texto começa falando que o rei da Síria estava para fazer guerra contra Israel. E o rei da Síria ele consultava os seus oficiais de como ele iria atacar Israel. E ele falava, posicionaremos nossas tropas em tal lugar. Mas em Israel existia um homem de Deus. Amém? E esse homem de Deus se chamava Eliseu, grande profeta, sucessor de Elias. E tudo que aquele rei sírio planejava contra Israel, o Senhor revelava ao profeta Eliseu. E quando o rei sírio ia posicionar as suas tropas contra o exército de Israel, o exército de Israel já tinha tomado posição contra os sírios. Né? Eliseu estava naquela palavra de Amós 3,7 que diz que o Senhor não fará nada sem antes avisar os seus servos e os seus profetas. Né? Um exemplo, tudo isso que está acontecendo no mundo. Se nós analisarmos, Deus revelou a pessoas que isso iria acontecer. Se a gente catar no YouTube aí, tem gente falando lá em novembro, até mesmo com a gente, Deus falou e passou despercebido. Porque a Bíblia fala que o Senhor não fará nada sem antes avisar os seus servos. Deus não deixará que nada aconteça, né? Porque eu creio que esse vírus, essa praga não foi Deus que enviou. Essa praga é fruto da desobediência do homem. É ordem natural, princípio espiritual. Quando você quebra um princípio espiritual, você é quebrado pelo princípio. Né? Mas eu creio que em algum momento Deus falou e Deus vai sempre continuar falando. Mas Eliseu era um homem que ele se empenhava em ter um relacionamento estreito com Deus. E tudo aquilo que o rei da Síria planejava fazer, né, ele denunciava. E toda aquela pessoa que Deus posiciona nesse sentido de anunciar a palavra de Deus, e nem sempre a palavra de Deus que é pregada, ela nos agrada. Entendeu? Às vezes, puxa, o pastor tal, o Flávio estava pregando a palavra, o Roberto estava pregando a palavra, puxa, ele foi duro. Puxa, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela acalenta nosso coração, ela consola, mas ela nos ensina, ela nos disciplina também. E muitas vezes a disciplina da palavra, para nós nos amoldarmos aquela palavra, vai doer na nossa vida. Né? Paulo fala assim, uma coisa eu faço, é esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão diante de mim. E às vezes você deixar para trás algumas coisas vão doer. Mas Paulo fala que é necessário a gente deixar para trás. Porque Deus tem coisas novas na frente, amém?
E muitas vezes aquilo que o homem de Deus, independente que seja eu, Caio, qualquer um, e às vezes a palavra vem para mim também. Porque a palavra sai do trono da graça, amém? Para nossas vidas. E muitas vezes aquilo que nós falamos, aquilo que o homem de Deus fala, vai causar perseguição. Muitas vezes você vai ser perseguido porque você só anunciou a palavra de Deus fora. Você vai ser perseguido só porque você falou aquilo que Deus queria que você falasse, mas alguém não gostou. Né? Muitas vezes, eu na igreja, eu falava para Michele, muitas vezes eu ia pregar uma palavra que Deus mandava eu falar, eu não pregava o que Deus mandava eu falar, porque eu sabia que ia de encontro às pessoas e ia doer. Michele falava, cara, você tem que falar. E depois você é cobrado, né? Você tem que falar, Michele, eu não falei. Melhor doer na pessoa. Aí eu chegava em casa, eu falava, Michele, caramba, Deus mandou eu falar. E eu não falei, Michele, cara, quando for assim, você tem que falar, filho. Mas porque parece, às vezes eu prefiro pregar igreja que não é minha, Roberto, do que na minha igreja. Porque quando eu prego na igreja que não é minha, Deus pode falar tranquilo que eu vou falar ali, não conheço ninguém mesmo. Então eu posso falar. Mas lá na igreja, às vezes eu vou falar e as pessoas vão falar assim, pô, ele está falando porque ele sabe do problema que eu estou atravessando. Não é, mas às vezes é Deus. Às vezes não é nem com aquela pessoa, às vezes é outra pessoa. Mas a pessoa está passando por um problema que se encaixa exatamente naquilo que Deus quer falar. Mas a gente precisa aprender que quando a coisa é boa, a gente quer. Mas quando vai de encontro àquilo que a gente quer fazer, a gente não quer. A gente acha que é perseguição do pastor, perseguição do diácono, perseguição do irmão que está pregando. Não é. É a palavra de Deus. E o que aconteceu aqui com o profeta Eliseu? Eliseu denunciava os ataques do rei da Síria, amém? Ao rei de Israel, para que o rei de Israel se protegesse. E o que isso ocasionou? Ocasionou uma grande perseguição. O rei da Síria falou assim, vamos juntar. Isso para prender 2 homens, hein? 2 homens. Eliseu, e tudo indica aqui que esse moço de Eliseu era quem? Geazi. Né? Aí a Bíblia diz assim, no versículo... A partir do versículo 11. Furioso com a situação, o rei Sírio reuniu seus oficiais e perguntou, qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Quem de vocês é o X9? Que está caguetando, né, os nossos planos para o rei de Israel. Porque tudo que eu vou fazer, ele já está se defendendo, ele já sabe o que vai acontecer. Aí um dos seus generais, um dos seus oficiais respondeu, não somos nós, mas Eliseu, o profeta de Israel. Ele revela o rei de Israel até as palavras que o Senhor diz nos seus aposentos. Até aquilo que o Senhor pensa dentro do seu aposento, ele consegue, ele adivinha, ele sabe. Por quê? Porque ele é um profeta, ele é um homem de Deus. Amém? E muitas vezes quando você quer tomar uma posição na sua vida, Roberto, Flávio, né, eu vou tomar uma posição diante do Senhor. E eu vou trazer, né, eu vou colocar minha vida no seu altar. Da onde nós estamos para o altar do Senhor, existem milhões de demônios. Da onde nós estamos para o altar do Senhor, existem milhões de demônios que vão fazer de tudo para impedir de você chegar ao altar do Senhor. Aí quando você chega no altar do Senhor, existem milhões de demônios que vão querer te puxar para baixo novamente para que você saia do altar do Senhor. Então quando nós nos posicionamos na nossa vida, Senhor, eu vou colocar minha vida, vai se levantar o inferno contra a sua vida. Vai se levantar. Olha o que aconteceu aqui, né, com Eliseu. No versículo 13, o rei ordenou, vão, descubram aonde ele está, para que eu mande capturá-lo, para que eu possa prendê-lo. Eu vou prender esse homem, vou mandar prendê-lo. Então lhe informaram, Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar cidade. Imagina tá lá a Bia, na casinha dela lá, e de repente ela vai, ela mora num sítiozinho, né, vamos colocar assim no alto relevo.
E ela, de manhã, acorda às 6 horas da manhã, vai tomar o cafezinho dela, ela abre a janela assim para se espreguiçar. Quando ela vai espreguiçar, tá o caveirão, aquele helicóptero blindado do BOPE, aquela tropa de elite, tudo para cercar ela. Foi o que aconteceu com o profeta Eliseu de manhã, né? Eles mandaram o melhor. O rei da Síria mandou o melhor do que ele tinha para prender o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que pela manhã, o Geazi, o moço do profeta, saiu. E quando ele abriu a porta, ele olhou ao redor. Os montes estavam repletos de cavalos, de carros de guerras, de soldados para prendê-lo. E ele voltou e falou para o profeta: ai, Senhor meu, estamos perdidos, porque todo o exército do rei da Síria está aqui ao nosso redor para nos prender. Aí o profeta dá uma resposta para ele: não se preocupe, que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ó Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Então aconteceu duas coisas aqui. Eliseu nos ensina o princípio da fé. Amém? Qual é o princípio da fé? Andar não pelo que vemos, mas andar por aquilo que nós cremos. Amém? Qual foi o posicionamento do profeta Eliseu? Senhor, esse rapaz, esse moço, ele não tem uma visão espiritual. Eu preciso que o Senhor abra a visão espiritual. Diante de tudo isso que nós estamos atravessando no mundo, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, 11, fala que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. São contra principados e potestades, amém? Contra os dominadores, os espíritos que atuam nas regiões celestiais. Em primeiro lugar, como nós vamos vencer todo esse mal? A Bíblia fala o quê? Entra no seu quarto, fecha a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? A maneira de nós vencermos qualquer batalha que se levanta contra nossas vidas é orando ao Senhor. É pedindo ao Senhor: abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar, na verdade, Senhor, o que na verdade está acontecendo. Independente de coronavírus, seja qual for a situação que nós atravessarmos, nosso posicionamento diante do Senhor é de joelhos, clamando a Ele para que os nossos olhos sejam abertos. Amém? O apóstolo Paulo ora lá em Efésios: por essa causa me ponho de joelhos, para que o Senhor vos conceda espírito de revelação, né? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha a oração que Paulo faz pela igreja de Éfeso: que o Senhor abra o entendimento deles, para que o Senhor conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação. Amém? E é isso que nós precisamos fazer. Sabe por quê? O nosso adversário, o diabo, ele tem tentado nos trazer uma cegueira espiritual. Por que as pessoas andam desesperadas, Flávio? Porque as pessoas não conhecem Jesus. Amém? Por que crentes estão desesperados? Porque são religiosos. Porque nós não servimos uma religião. Nós não temos uma religião. Ah, você é evangélico, independente que seja. Eu nem me apresento como evangélico. Porque Jesus, ele não tinha religião. Jesus era a manifestação da vontade de Deus para o homem. Amém? E a Bíblia diz que Jesus andava em todos os lugares, curando os enfermos, libertando os cativos, ressuscitando os mortos. E nós estamos aqui para fazer o mesmo. Como eu falei no culto anterior, ele falou assim para mim e para você, ele fala, né, para os seus discípulos: se vocês crerem em mim, João 14:12, vocês farão as obras que eu faço, e obras maiores do que essa vocês também farão. Então muitas vezes o crente está desesperado lá na Rede Globo, lá, e tomando na cabeça de informação, coronavírus, que, e não sabe que coronavírus. Não estou falando de desrespeitar,
as autoridades, porque quando nós desrespeitamos as autoridades, nós também estamos quebrando princípios espirituais. Mas tem situação que você vai precisar sair da sua casa para ir no mercado. Você vai precisar resolver algum problema no banco. Né? Esses dias eu peguei a nossa vizinha aqui, levei ela porque ela precisava fazer uma homologação e ela teve que ter contato com outras pessoas também. E você vai sair debaixo da cobertura do Senhor, sabendo que nenhum mal te sucederá e nem praga chegará à tua tenda. Amém? Mas as pessoas estão contaminadas. Lá em... meu Deus do céu, Tessalonicenses, no capítulo 4, quando fala acerca da volta de Jesus, tem um versículo que Paulo fala assim: para que não pereçais como aqueles que não têm esperança. Nós temos fé. Né? E Paulo ora para que Geazi tenha fé, porque Geazi ele ficou apavorado, porque ele tinha razão, naturalmente, para ficar desesperado. E as pessoas que não têm fé em Deus, elas têm razão para estar desesperadas, porque é um vírus que atacou e está matando. Mas aqueles que creem no Senhor, eu vou falar para você que está aí do outro lado, e você está desesperado. A oração que eu faço por você, a oração que eu faço por mim, é a oração que Eliseu fez por Geazi. Senhor, abra os olhos espirituais desse moço, para que ele possa enxergar. Sansão, lá no livro de Juízes, fala de um juiz chamado Sansão. E Sansão tem todo um simbolismo. Sansão, ele simbolizava a força do braço do Senhor. Ele foi levantado como juiz de Israel para julgar. E ele simbolizava a força do braço do Senhor. Por quê? Porque através da vida de Sansão, Deus dava vitória a seu povo contra os seus inimigos. E o que o diabo fez para anular Sansão? Cegou Sansão, mandou arrancar os olhos de Sansão. E o que o diabo ele continua fazendo nos nossos dias? Ele quer nos cegar. Por que ele quer nos cegar? Porque ele não quer que você enxergue que tudo isso que está acontecendo começou na esfera espiritual. Amém? Como o Flávio acabou de ler. Deixa marcadinho aí. Vamos lá em Apocalipse. O Flávio acabou de ler aqui pra gente. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Deus deixou registrados acontecimentos que ainda vão acontecer. Enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. E este é seu relato da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. E ele fala assim no versículo 3, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Glória a Deus. Satanás, ele quer nos cegar. Satanás quer cegar as pessoas, para que as pessoas não enxerguem o quê? Que o tempo está próximo. Satanás não quer que as pessoas enxerguem, porque se as pessoas entenderem que o tempo está próximo, elas vão entregar sua vida ao Senhor. Porque ninguém quer ir para o inferno, filho. Quem quer ir para o inferno? Eu não quero ir para o inferno. Nem aquele pior dos assassinos aí quer ir para o inferno. Se o pior dos assassinos descobrir que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados, e ele verdadeiramente se arrepender, e arrependimento vem de mudança de mente, arrependimento vem de metanoia, arrependimento vem de conversão, conversão é mudar de direção. Muda a direção da sua vida, você que faz o mal enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Buscar o Senhor enquanto você ainda pode achá-lo. Porque vai chegar um dia que você vai procurá-lo
e ele vai arrebatar a sua igreja. Ele vai levar os seus filhos. E você não vai conseguir mais alcançá-lo, porque ele já foi embora. Mas ele está aqui e quer mudar a sua vida. Às vezes você está desse lado e você fala assim, puxa pastor, eu não quero nem mais matar. Eu não quero roubar. Eu não quero fazer mal. Mas quando eu vejo, eu estou fazendo. Sabe o que está acontecendo, meu irmão? Tem um espírito maligno na sua mente. E ele te impulsiona a fazer essas coisas. Mas se você quiser, o Senhor ele te liberta dele. O Senhor ele arranca ele da sua vida. E muda a sua vida. E transforma a sua vida. E vai te tornar uma pessoa de bem. E vai escrever uma nova história para você em nome de Jesus. Porque o diabo ele nos cega. Foi isso que o diabo fez com Sansão. Ele cegou Sansão. O diabo ele quer cegar as pessoas. O diabo tinha cegado Geazi. Mas no momento que os olhos de Geazi se abrem, naquele momento que o Senhor abre os olhos de Geazi, ele olha para o lado de fora da casa, ele vê ao redor da casa carros de fogo, carruagem de fogo, anjos de fogo, protegendo eles. E novamente Eliseu fala assim, Senhor, agora eu faço outra oração. Cega, fere os ciros de cegueira. E os inimigos de Eliseu, aqueles que vieram para prendê-lo, foram feridos de cegueira. Deus vai ferir o seu inimigo de cegueira. Amém? Aquele que te persegue não vai conseguir te enxergar. Amém. Esse Covid-19 não vai conseguir te enxergar, não vai te alcançar, não vai alcançar a sua casa, não vai alcançar a sua família. Você crê? A Bíblia diz, se você crê, você verá a glória de Deus. Amém? Amém. E aqueles homens quando desceram, o próprio Eliseu foi falar com eles. E eles perguntaram, você conhece o profeta Eliseu? Ele falou, não conheço não. Ele foi para o lado de lá, vem comigo. Aí pegou aqueles generais, os oficiais da Síria, e levou para o rei de Israel. O rei de Israel ficou, meu Deus, o que você quer que nós façamos com eles? Vamos matar eles? Vamos prender eles? Não, prepara um grande banquete para ele. Depois despede-os e ele vai voltar para o seu general, para o seu rei. E o rei de Israel foi e preparou um grande banquete. E eles comeram, se alimentaram, e a Bíblia diz que eles se foram e não voltaram, não tornaram mais fazer guerra contra Israel. Amém? Amém. Sem uma morte, Deus resolveu o problema de Israel. Deus tem uma solução poderosa. Deus tem uma porta de livramento para você. Isso que você está atravessando não é o seu fim. O seu fim só vai chegar no dia que Deus determinar. Eu profetizo sobre nossas vidas que todos os nossos dias se cumprirão em nome de Jesus. Então, independente da situação que você esteja passando hoje, eu quero orar junto com você. Eu quero te convidar, nessa noite, a fechar os seus olhos, colocar sua mão sobre o seu coração e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, em o nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala, tudo aquilo que orarmos, crendo, o Senhor fará. Pai, são tantos os problemas que nos cercam, tantas as circunstâncias difíceis, tantos problemas para resolver. Mas nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que quando tudo isso passar, muitos de nós que só ouviam falar do Senhor, que só ouviram falar que o Senhor fazia o bem, que só ouviam falar que o Senhor fazia milagres, que só ouviam falar que o Senhor curava, que só ouviam falar que o Senhor libertava, vão te conhecer de andar contigo. E eles vão declarar assim como Jó declarou lá em Jó 42. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Glória. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos ao Deus de Eliseu,
o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Tua palavra diz que os céus e terra passarão, mas a sua palavra permanecerá para sempre, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro junto com os meus irmãos sobre nossas vidas, sobre a vida daqueles que nos ouvem, sobre problemas que muitas pessoas estão atravessando. Eu quero apresentar cada uma das situações aqui diante do seu altar. Nós estamos no meio de um estudo, Pai, que nos fala sobre 7 passos para uma oração eficaz. Em um desses passos, o escritor Kenneth Hagin, ele nos ensina a sermos específicos em nossas orações, a escrevermos nossas orações, aquilo que nós precisamos e apresentarmos ao Senhor. E eu quero orar, Pai amado, sobre cada situação, sobre aquele que está atravessando, Pai amado, um momento difícil, um momento de escassez, aquele que está deprimido, aquele que está ansioso, aquele que está enfermo, Pai, aquele que o casamento está se desfazendo, aquele que está acontecendo muitas brigas no seu lar, aquele que tem um espírito de divisão no seu lar, que o marido quer ir para um lado e a esposa para o outro. Senhor amado, casamentos que estão se desfazendo, famílias que estão se desfazendo. Quero orar por aquele que está preso no vício, seja do álcool, das drogas, do tabaco, Pai. Seja qual for o vício dos remédios, que sejam libertos agora em nome de Jesus. O casamento está sendo desfeito, seja quebrado todo o mal em nome de Jesus. Aquele que está enfermo, que seja curado em nome de Jesus. Aquele que está deprimido recebe a cura na sua mente, em nome de Jesus. O que está ansioso recebe a cura na sua mente. Você tem a mente de Cristo, você tem uma mente abençoada, em nome de Jesus. Tua palavra diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Senhor querido, nós estamos aqui clamando ao Senhor que revela. Nós estamos abrindo ao Senhor, orando ao Senhor que abre o entendimento. Em nome de Jesus. Lucas 12:2 diz que o Senhor, Pai amado, trará aquilo que está em oculto. O Senhor, Pai amado, não vai deixar que nada fique escondido. Clamamos a Ti, abra a nossa mente, abra os nossos olhos espirituais. Que possamos enxergar o que verdadeiramente está acontecendo. Que o seu povo, Pai, em vez de ficar apavorado, criticando a esquerda, criticando a direita, criticando os políticos de centro, em vez de estar criticando, Pai amado, dobre os seus joelhos e clamem ao Senhor. Deus, meu Pai. Aleluia, meu Pai. O povo de Deus não tem que ficar criticando o político de esquerda, nem de direita, nem de centro, não. O povo de Deus tem que dobrar o joelho e clamar ao Senhor. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Paulo ele fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo no capítulo 2, orai pelas vossas autoridades. Nós temos que cobrir nossas autoridades, sejam elas de centro, de esquerda, de direita. Cobrir de oração, para que a vontade de Deus se cumpra, para que a vontade de Deus se estabeleça sobre o nosso país, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil é do Senhor. Eu profetizo, o Brasil é do Senhor. Aleluia, Pai. Eu creio. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Visita nossos irmãos, visita os irmãos de outras denominações, visita os irmãos que foram infectados. E nós profetizamos a cura sobre você, em nome de Jesus. Visita nossos irmãos católicos, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que também foram infectados, recebem a cura em nome de Jesus. Oh, Senhor, tenha misericórdia dos povos, daqueles povos que ainda não ouviram falar do Senhor. A Bíblia diz que todos ouvirão falar do nome do Senhor, aí chegará ao fim. Espírito de Deus, abra os nossos olhos espirituais, em o nome de Jesus. Eu quero orar, Pai, pela vida do... O Senhor está colocando no meu coração agora, pela vida do apóstolo Estevão Hernandes. Eu não sei se ele está passando por alguma situação, mas independente, toma a vida dele, a bispa Sônia, os seus bispos, os seus pastores, as suas ovelhas, os seus oficiais. Cubra esse homem é um homem de Deus, Pai. Como eu sou abençoado por esse homem. Pai, o amor que eu tenho por esse homem é muito grande, por essa família. Porque, Pai amado, são
mais de 20 anos que eu sou abençoado por eles. Mesmo sem ser da mesma denominação, eu ouço palavras que saem daquele altar e sou abençoado. Glória a Deus. Guarda o nosso apóstolo. Guarda o nosso apóstolo. Em nome de Jesus, Pai. Primeiro apóstolo do Brasil. Abençoa ele. Cubra ele debaixo de suas asas. Pai, que as palavras que saem da boca do seu servo venham a se cumprir. Em nome de Jesus. Guarda nossos pastores. Os profetas, os mestres. Guarda, Senhor amado, os evangelistas. Os doutores da palavra, Pai. Os missionários que estão aí abandonados, não pelo Senhor, mas pelas suas denominações. Visita a China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, África, Ásia, os países da América, Europa, Senhor, Polo Norte, Polo Sul, todos os cantos da terra sejam varridos pela Tua glória, Em Pai. nome de Jesus. Cessa, Pai, toda a maldição. Em nome de Jesus. Todo espírito de morte que tenha rodado a terra, cessa em nome de Jesus. Pai. E nós já te agradecemos por esse culto. Agradeço pela vida do Roberto. Que as bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida dele se estenda sobre a sua casa. Sobre a vida de Dona Tânia. Sobre a vida da Roberta, sobre a vida da Raíssa. Sobre a vida do Emerson. Em nome de Jesus. Sobre a vida do Flávio, da Ana Paula, do Gabriel, da Rafaela, da filha do Flávio. Que essas bênçãos se estendam, Pai. Sobre os nossos irmãos que estão ouvindo essa palavra, sobre Dona Tânia, sobre o seu Jorge, meus amados irmãos, para essa família maravilhosa que o Senhor nos deu de presente, a Carla, recebe aí, Carla, em nome de Jesus, sobre os seus sonhos, sobre o seu projeto, não fica preocupada, Deus vai abrir uma porta de escape para você, filha, em nome de Jesus, você é uma menina de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Sobre o Jajá, Pai. Sobre a Ruth, sobre o Gabriel. Sobre os jovens do Jaap, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai, toma nossas vidas, toma minha família, meus filhos, o Caio, a Bia, que dá o seu tempo para nos filmar. O Dandan, Pai. A minha esposa, a pastora Michele, toma nossas vidas. Obrigado, Pai. Continua conosco. Nos abençoa, Pai. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Graças a Deus. E se você crê, dê graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Dê um lindo aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Pegar minha colinha. Você vai deixar uma palavrinha aqui? Ou 2, 3, 4. Você estava comentando sobre que o povo, a maioria já conhece, já está sabendo sobre o que está acontecendo, sendo que muitas pessoas estão deixando se poluir pela mídia, por tudo que está acontecendo por fora e trazendo isso para a sua casa. E com isso, muitas pessoas deixam de buscar, deixam de clamar, ao invés de estar com a família buscando realmente, como a gente está buscando aqui nesse dia, as pessoas começam a deixar um pouco de lado as coisas e com isso vai negligenciando a palavra, vai se preocupando mais com aquilo que não devia. E aqui em Hebreus 2, você leu Hebreus também, mas isso aqui me chamou bastante atenção, porque eu bati o olho. Veio logo aqui, ó, o perigo da negligência. Meu Deus. Porque essa doença vem de anos atrás, ela não era tão evoluída como é hoje na China. Aí agora ela se estendeu de uma maneira assim absurda, mas lá atrás o povo já sabia. Então, tantas doenças que tem hoje, mesmo assim lá atrás o povo já sabia. E o povo realmente foi deixando de lado. Deixa pra lá. Vamos viver nossa vida.
E como diz na palavra de Deus, ele dá sinais, prodígios, ele sempre fala. E os sinais que foram dados lá atrás, que foram negados, está tudo acontecendo hoje. Então aqui diz, ó, o perigo da negligência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como você disse, ninguém quer para o inferno, mas muitos não querem seguir a salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram. Aqui, ó, muito importante o versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, sinais, prodígios e vários milagres por distribuições do Espírito Santo, segundo a tua vontade. Então aqui já diz praticamente tudo, que desde lá de trás, e sempre assim, continuamente, a gente vai ter sinais e prodígios. E se o povo continuar negligenciando, deixando de lado, vai ficar perdido. Verdade. E é isso que eu quero dizer. Amém. Glória a Deus, Não negligenciemos, né? Então, A grande palavra, no nome de Jesus. Vamos adorar a Deus para nós terminarmos esse período, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, Glória a amém? Deus. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Na terceira. Na segunda. Ah, é. Desculpa. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Mais uma vez. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Fujam! Que fujam diante de ti os teus inimigos, se despertem diante de ti todos aqueles que aborrecem tua presença. Tua presença reinará sobre todo império. Tua presença reinará, governará sobre todo principado. Tua presença reinará sobre todo império. Tua presença
Te agradecemos por tudo que o Senhor realizou nessa noite no nosso meio, na nossa vida. E sabemos, entendendo que o Senhor, mais uma área da nossa mente foi renovada essa noite. E nós cremos, se nós estávamos desesperados com a situação que está acontecendo no mundo, Pai amado, os nossos olhos espirituais foram abertos e nós entendemos aquilo que Eliseu falou para Geazi, que mais são os que estão conosco do que o que está no mundo. Paulo fala, maior o que está conosco do que o que está no mundo. E Senhor amado, tua palavra diz que nós hoje, a nossa nova identidade em Cristo Jesus, filhos de Deus, nós estamos sentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, acima dos principados, potestades e dominadores, e de todo nome que se possa nomear, não só nesse século, mas também no vindouro, Pai. Muito obrigado. Aleluia. Tua palavra diz que quando Senaqueribe veio contra o Senhor amado, seu servo Ezequias, o Senhor liberou um anjo apenas, e feriu não sei quantos mil soldados assírios, Pai. Um anjo. E eu sei que se o nosso inimigo se levantar contra nós, o Senhor se levantará e arvorará a sua bandeira contra nossos inimigos. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Vamos terminar celebrando ao Senhor. Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do seu cabelo. Ninguém vai tocar no seu cabelo, na sua vida. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Vamos lá. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, ele desceu na terra, e divisa de fogo, ele desceu na terra, ele
Aleluia. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada vida nesse lugar, sobre cada vida que está nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Estamos terminados. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus. Quem impedirá? Boa vitória nossa. Pelo sangue De Jesus. E o Senhor, o nosso pastor. Nada os Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Glória a Deus.